Bom, pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Dando continuidade, né, nas nossas aulas de hidrografia, hoje a gente vai falar sobre alguns conceitos que são importantes, né? A gente falou na aula passada, né, sobre ciclo hidrológico, a gente falou sobre rede hidrográfica, falamos aí de aonde é utilizada, né, o uso da água e a importância de preservar essa água, porque ela não é bem distribuída, né? A gente viu que tem alguns países, em alguns continentes, que é confortável a questão das águas, mas em outros nem tanto, tá? Quando a gente fala de água virtual, quando a gente fala de pegada hídrica, a gente está falando da água que a gente não vê, né? A gente sempre fala brincando sobre isso, tá? Sobre a água que ela é utilizada para a produção de alguma coisa. Tudo aquilo que a gente tem, né, nos setores da economia, tudo aquilo que a gente produz na agricultura, na indústria, nos comércios, né, em qualquer prática, né, de econômica de produção de algo, leva água. Por mais que a gente não veja, né, quando a gente senta na nossa mesa e come lá arroz, feijão, né, toma nosso refrigerante, tudo isso leva uma quantidade de água, tá certo? Então, por isso que é chamado de água virtual ou pegada hídrica, que é a quantidade de água que utiliza na produção de cada produto. Tudo bem? Deixa eu só confirmar um negócio aqui. Então vamos lá, né? Só para vocês terem uma ideia, né? A água que você não vê. Cada coisa que a gente come, que a gente consome, é a quantidade de água que leva para produzir, tá? Você consome sem perceber o quanto de água potável é necessário para produzir itens do seu cotidiano, tá? Então, por exemplo, para você produzir 1 litro de cerveja, gasta-se em média 5,5 litros de água, tá? De novo, a gente está falando de água doce, está falando de água potável, tá? Para a gente produzir 1 quilo de arroz, eu quero que vocês fiquem atentos aqui, né? As quantidades, pequenas quantidades, né? 1 quilo de arroz, um quilo de leite aqui, né? Queijo. Isso são coisas que a gente come naturalmente, né? Semanalmente, esses produtos. E a gente nem percebe, né? O quanto de água que se gasta para produzir cada um deles. Por isso que a gente sempre reforça, né? A importância de você economizar água, como também evitar desperdício de alimento. Porque quando você vai lá e joga o arroz fora, né? Que sobrou do almoço, quando você joga o feijão fora que você deixou no prato, que você não comeu, quando você não come aquele bife que ficou no prato, você não está jogando só o alimento fora, mas você está jogando toda a água, todo o investimento que foi feito para produzir nele também, junto, tá? Então, ó, para você produzir 1 quilo de arroz, você gasta em média 2.500 litros de água. 1 quilo de manteiga, 18.000 litros de água. Olha a quantidade de água que a gente usa aí para produzir manteiga, tá? 1 quilo de leite, 712 litros, né, de água. Queijo, a mesma coisa, né, 5.800 litros. Batata, 132,5 litros, né? A carne de boi, gente, olha quanto de litros d'água que é utilizado para produzir só 1 quilo de carne, tá? 1 quilo de carne só, quase 20.000 litros, né? 1 quilo de carne a gente consome tão rápido, né? Se a gente for ver, 1 quilo de banana, 499 litros, e a carne de frango, 1 quilo, 3.700 litros, certo? Então, produtos do nosso dia a dia, né? Produtos que a gente consome aí no nosso almoço, no nosso café da manhã, e que levam muita água e que muitas vezes a gente nem sabe, tá? Coloquei aqui no cantinho, depois eu vou mandar os slides para vocês para acessar. Esse site aqui tem tudo que você consome, né? Produtos que você consome, ele faz a pegada hídrica, tá bom? Então, se você colocar lá, eu como arroz, feijão e batata no meu almoço. Então, você coloca na calculadora ali e ele vai falar para você o quanto que você gastou, tá certo? O quanto que água foi utilizado naquela refeição que você se alimentou, tá? Bom, eu vou dar um destaque aqui em relação ao boi, né? Que a gente viu que é quase 20.000 litros para 1 quilo d'água só.
Por que será que se gasta tanta água para produzir poucas quantidades de carne, tá? Então, ó, vamos ver aqui. Um boi vive em média 3 anos até ele ser abatido, tá? Desses 3 anos aí, o boi consome 1.300 quilos de cereais, como trigo, aveia e cevada. E esses cereais consomem água na sua produção. Então, perceba, né? Aqui não está relacionado propriamente dito ao boi, né? Mas está relacionado ao que ele come, tudo bem? Então, o trigo, né? A aveia, a cevada são produções que precisam de irrigação, tudo bem? Então, aí já há um gasto de água, certo? 4. Os bois também consomem 7.200 quilos de pastagem em 3 anos. E as pastagens precisam de água para crescer. Então, de novo, né? Precisa de água nos cereais e precisa de água nas pastagens, tá? O boi precisa de água para viver, certo? E aqui, no número 6, a gente vê que ela é utilizada para a higiene do animal também, tá? Quando o animal é abatido, um boi gera em média 200 quilos de carne. O grande volume de água consumido no ciclo produtivo do boi é dividido por cada quilo de carne, que chega aos assustadores 17 mil litros por quilo. Entendem? Isso é água virtual, tá? A gente não pode ser muito inocente e pensar só na água que a gente consome bebendo água, só a água que a gente vê, né, saindo da torneira. Mas tudo que a gente consome no nosso dia a dia, qualquer coisa, gente, que você olhar aí no seu caderno, né? O teclado do meu computador, o meu notebook, essa luminária que tá aqui, a carne que a gente come no almoço, tudo isso consome água durante a produção. E muitas vezes a gente não fala disso, tá? Por isso que é tão importante a gente destacar a questão do desperdício. E isso a gente não fala só em relação a alimentos, né? Eu comentei sobre a gente deixar comida no prato e jogar fora, né? Não tá jogando fora só o alimento, mas toda a água para produzir aquele alimento também foi jogado fora. A mesma coisa a gente fala sobre as nossas coisas, né? Para produzir essa caneta, para produzir essa lapiseira, foi usada água, tá? Daí o que vai acontecer? O mês que vem sai uma lapiseira nova de tampinha cor-de-rosa. Daí o que vocês fazem? Comece a chorar no ouvido dos pais de vocês, da mãe, da avó, de quem cuida de vocês. Quero porque quero a lapiseira de tampinha rosa. Sendo que a lapiseira de tampinha cinza faz a mesma coisa. Mas porque é novo, porque tem cor diferente, a gente quer consumir algo novo. Daí o que a gente faz? Joga de lado a lapiseira velha e compra uma nova, né? De novo, todo, né, o desperdício de água, de recursos naturais para produzir essa lapiseira, para comprar uma nova, tá? Então, a questão de desperdício aí também está muito relacionada na produção de água também, tá? Não só na agricultura, né? Não é tudo que a gente come na produção, né, que gasta água. Então, a gente tem um exemplo aqui, ó, que a gente gasta também muito na indústria, tá? A produção de um carro consome, em média, 35 mil litros de água, segundo o Fórum de Desenvolvimento Brasileiro Sustentável, tá? Então, ó, para vocês verem, um carro, para a gente produzir um carro, a gente gasta 35 mil litros de água, ok? Então, não é só na agricultura que tem gasto de água, nas indústrias também tem, tá? E o que acontece? Muitas vezes a gente exporta, né? A gente vende para outros países esses produtos, né? Então, por exemplo, o Brasil, ele produz muita soja, tá? E a soja precisa de água, ok? Então, quando a gente exporta a soja para outros países, como a China, para os Estados Unidos, para alguns países da Europa, acontece o quê? De alguma maneira, a gente está exportando a nossa água junto, porque é usada muita água nessa produção, tá? Então, a gente perde água de maneiras diferentes aí que a gente nem imagina, tá? Isso daqui, gente, eu coloquei só como curiosidade para vocês verem, né? É porque como todo produto que a gente consome gasta muita água, né? Eu peguei aqui alguns exemplos de coisas que a gente come no nosso dia a dia, tá? Isso aqui que vocês estão vendo desenhadinho são as pegadas hídricas, certo?
Então, quanto de água que gasta, quando a pegada hídrica é verde, é quanto que gasta de água da chuva, tudo bem? A azulzinha, se não me engano, é de água subterrânea, e a cinza aqui é em relação à poluição, certo? Quanto de água precisaria para limpar a poluição que foi feita para produzir 1 quilo de chocolate, tá? Então, aí, para os amantes de chocolate, certo? 1 quilo de chocolate gasta mais igual a carne, né? 1 quilo de carne gasta 17 e pouquinho. O chocolate é a mesma coisa, ó, 17,196 litros de água, tá? 1 quilo de couro bovino, certo? 17 mil litros d'água também. 1 quilo de carne, né? Esses valores, eles variam um pouquinho, mas vocês viram que é basicamente 17, 18 mil litros de água, tá? 1 quilo de carne de porco, 5.988 litros, né? Então, a gente vê que carne de porco, carne de frango consome menos água, tá? Então, se você quer pensar um pouquinho no meio ambiente, aí, se vocês querem pensar um pouquinho no gasto de água, vocês sempre vão consumir mais carne de porco e carne de frango, tá? Porque leva menos água, certo? 1 litro de biodiesel, olha lá a soja que eu tava falando para vocês, né? Para você produzir 1 litro de biodiesel, 11.397 litros. Algodão, olha, para produzir roupa. A gente que é acostumado a ficar comprando um monte de roupa, né? Sai roupa nova da moda, a gente já descarta aquela blusinha antiga nossa e já quer uma blusa nova. Ó, uma camisa que use 250 gramas de algodão gasta em média 2.495 litros de água, tá? Leite, 255 litros, tá? Então, aqui eu trago para vocês uma série, né, de exemplos do nosso dia a dia, né? Arroz, açúcar, macarrão, pão, milho, manga, batata. A gente percebe, gente, quando a gente compara, né, esses valores, que se você tiver uma alimentação, né, mais voltada de origem vegetal, você gasta muito menos água do que você tiver comprar de origem animal, tá? O que eu tô querendo dizer? Quando a gente consome mais carne, ó, carne bovina, carne de frango, carne de porco, a gente gasta muito mais água, porque para produzir esses alimentos vai muito mais água. Agora aqui no caso, né, se a gente vê milho, maçã, batata, tem um site lá depois que vocês podem entrar para vocês verem, né, o quanto que consome de cada alimento. A gente percebe que quando pessoas que optam mais por vegetais, né, por frutas, gasta muito menos água, tudo bem? Então seria um consumo mais sustentável. Essa imagem aqui, ela ficou ruim, mas eu acho que ela só para explicar o que eu acabei de falar para vocês, né? Como que posso reduzir minha pegada hídrica, né? Como que eu posso reduzir aí a questão de gastar menos água consumindo produtos industrializados e produtos agrícolas, por exemplo? Sempre que possível, troque os produtos de origem animal pelos de origem vegetal, tá? Aqui tá bem ruim, eu peço perdão para vocês, mas ele tá fazendo uma comparação. Se você opta por tomar leite de vaca, tá? Gasta aí, ó, 1.050 litros de água quando você toma leite de vaca, tá certo? Agora, se você tomar, por exemplo, leite de soja, que é de origem vegetal, você vai gastar 297 litros d'água, né? Tem uma economia de água de 72%. Bastante, né? E a mesma coisa aqui, um hambúrguer, tudo bem? Se você opta por comer, né, um hambúrguer de origem animal, né, de origem bovina, igual vocês estão vendo aqui, gasta-se em média para fazer um hambúrguer bovino de 2.350 litros, tá certo? Se vocês optarem por um hambúrguer de soja, que geralmente, né, os vegetarianos, quem não come carne, né, tá mais habituado a comer, você gasta aqui só 158 litros de água. Olha a comparação, né? 93% de economia, tudo bem? Então, sempre que vocês puderem, optarem, né? Peça aí para a mãe, para o pai de vocês,
Se vocês forem pela origem vegetal, além de você estar ajudando aí, né, não consumindo os animaizinhos, eu falo isso, né, mas eu mesma também não sou vegetariana, gostaria muito de ser, me esforço muito para ser, né, mas existem essas duas coisas, né, você não vai se alimentar de animaizinhos e você também vai ajudar o meio ambiente, que você não vai consumir menos água, né, você vai ser mais sustentável. Tudo bem? Essa aula era mais uma complementar, né, do que a gente tinha visto na aula passada. Ela é bem curtinha, tudo bem? E eu queria deixar uma tarefa um pouquinho diferente para vocês dessa vez, para não ficar algo só, né, resolução de exercícios aí, tudo bem? Então, qual que seria a tarefa? Eu queria pedir para vocês realizar a leitura do texto, tá? Poluição das águas, da página 282 da apostila, tá? E a partir do que vocês entenderem, né, sobre essa temática, poluição das águas, que a gente vai comentar, né, nas próximas aulas online, eu queria que vocês produzissem uma charge sobre esse tema. Eu acho que no início do ano, né? Eu acho que foi. No início do ano vocês fizeram uma tirinha para mim, né? Que a gente falou sobre a importância do meio ambiente e tudo mais. E essa aqui eu vou pedir para vocês fazerem uma charge, tá? Professora, eu não sei o que é uma charge. A charge, gente, é sempre um desenho, tá? Igual vocês estão vendo aqui, mas que ele traz alguma crítica, tudo bem? Então, se vocês olharem aqui, por exemplo, né? É um desenho de um menininho com gás oxigênio para tentar dar para os peixinhos, né? Ou seja, essa água aqui foi tão poluída pelos homens que os peixes não estão conseguindo respirar, tá? Então, essa é a crítica, né? Falando da poluição das águas, que os peixes, né? Que a gente, além de acabar com o recurso hídrico, a gente acaba também com a vida aquática que existe, né? Aqui, de novo, né? Mostrando essa ideia que o ser humano é responsável pela poluição das águas, né? E os bichinhos tendo que fazer a limpeza. E esse aqui, né? Depois fazem o maior escândalo quando pisam no nosso cocô, como se os animais fossem sujos, só que na verdade a gente polui, a gente suja muito mais do que eles, tá? Então é sempre assim. Pode ter fala, tá bom? Pode ter aqui os balõezinhos de fala, ou pode ser só o desenho, mas tem que trazer alguma crítica. E a crítica, no caso aqui, é em relação às poluições das águas. Pode ser poluição da água gerada pela agricultura, pode ser poluição da água gerada pelas indústrias, pode ser poluição da água gerada aqui pelo homem, igual vocês estão vendo aqui de forma generalizada, tudo bem? Eu espero aí os resultados, tá? O que eu gostaria? Que vocês fizessem igual vocês estão fazendo nos mapas mentais, numa folha sulfite, fazer um desenho bonitinho, fazer pintado, tá bom? Porque tudo isso está contando como nota de participação de vocês que vai dar bons resultados lá na frente, tá? Fez o desenho, fez a charge, tá? Pode pesquisar na internet para dar inspiração para vocês. Tentem não copiar igualzinho da internet. Mas se vocês colocarem lá charge poluição das águas, vocês vão ver que vai aparecer bastante ideias para vocês se inspirarem lá, tá? Mandem para o meu e-mail. Eu queria reforçar para vocês mandarem neste e-mail aqui, tá? No professora Iris Romagnoli. Muitos de vocês estão usando o outro, né? Que era o antigo, só que aquele lá eu uso para o pessoal, certo? Então, para mim é ruim porque acaba misturando as coisas, tá? Eu criei esse e-mail aqui só para receber as tarefinhas do sexto ano, tudo bem? Então, eu reforço para vocês usarem esse aqui. E o prazo de entrega, vocês vão ter uma semana aí para se inspirarem, tá? E fazer as charges de vocês. Espero que saia bastante coisa produtiva, tá bom? Qualquer dúvida, estou à disposição no meu celular e vocês podem tirar dúvidas. É isso. Bons estudos para você, pessoal. Até mais.